O menino tinha que capturar 44 coelhos todos os dias, mas ele nunca os comia. Em vez disso, oferecia todos à sua mãe leopardo. No entanto, sua mãe apenas arrancava os núcleos dos coelhos, descartando casualmente os corpos restantes. Aconteceu que esta era uma floresta amaldiçoada, onde todos os animais que viviam lá dentro eram bestas demoníacas. Contanto que consumissem os núcleos de outras bestas demoníacas, seu próprio poder e vitalidade podiam ser significativamente aumentados. Mas sua mãe nunca permitia que o menino tocasse nos núcleos, muito menos os comisse. Porque o menino era apenas um humano comum. Se ele comesse um núcleo, se transformaria numa besta demoníaca e nunca poderia sair da floresta. No entanto, sempre que isso acontecia, o ânimo do menino ficava muito baixo, porque com suas habilidades, mesmo sem se tornar uma besta demoníaca, ele não tinha força para romper a barreira e voltar ao mundo exterior. Nesse dia, ele finalmente falou o que pensava, mas foi recebido com uma rejeição firme da mãe. Porque há 20 anos ela tinha visto um humano extraordinariamente poderoso nesta floresta. A razão de chamá-lo de extraordinário era que esta floresta havia sido deixada por um deus demônio. Além das bestas demoníacas, nenhuma outra criatura podia sobreviver ali. No entanto, aquele humano não só sobreviveu, como também transformou o acampamento que a poderosa cobra de 2 cabeças havia construído com tanto esforço num completo caos. Ao ouvir a mãe dizer isso, o menino imediatamente quis partir para encontrar esse outro humano, mas sua mãe lhe disse que provavelmente esse humano já estava morto, pois, pelo cálculo, ele teria quase 90 anos. Mas o menino insistia. Como a maioria das mães e filhos, embora a mãe Ailaga estivesse irritada com sua partida e reclamasse que o menino era ingrato, ela ainda assim lhe contou o endereço do homem. Vendo a figura do menino partir, Ailaga até disse que se ele morresse pelo caminho, ela não se importaria mais. Mas o menino estava ansioso para encontrar sua própria espécie. Afinal, havia sido abandonado ali desde o nascimento, e não tinha visto outro humano em 10 anos. Logo chegou ao local mencionado por Ailaga. Havia realmente uma casa de madeira ali. O menino escalou a cerca para observar tudo ao redor, mas foi pressionado ao chão por uma mão grande. Quando uma voz estrondosa soou, o menino sentiu que mal podia respirar. Ele disse: "Sou filho de Ailaga. Foi minha mãe quem me disse que um humano vivia aqui." Ao ouvir o nome Ailaga, o homem realmente soltou sua mão e disse: "Eu devia um favor a Ailaga. Se precisar de ajuda em algo, pode dizer. Se você apenas queria ver outro humano, pode voltar agora." Olhando para o jovem forte de 90 anos à sua frente, uma crença se formou no coração do menino. Esse homem deve ter uma maneira de deixá-lo sair desta floresta, então ele falou seu desejo. Mas após ouvi-lo, o homem apenas riu. Disse que ele era longe demais de ser ingênuo, sem mencionar se suas habilidades poderiam romper a barreira. O mundo exterior não era tão maravilhoso quanto ele imaginava. Em todo lugar havia humanos brutais e astutos, não tão puros e belos como dentro da barreira. Depois de examinar o menino mais cuidadosamente, ele determinou que o menino tinha uma semente de escuridão dentro do corpo, porque só crianças assim seriam jogadas na floresta, e a maioria das crianças seria devorada pelas bestas demoníacas, ou morreria ali devido à invasão da energia demoníaca. Mas foi justamente por causa da constituição especial do menino que ele cresceu bem ali. O homem também disse que se ele saísse da floresta, as pessoas lá fora o caçariam como um alvo. No entanto, esses avisos não conseguiram abalar a determinação do menino de sair. Vendo o menino tão persistente, o homem o agarrou, pronto para lhe dar uma lição. Ele pensou que seria espancado por esse homem poderoso, mas inesperadamente o homem apenas queria lhe ensinar como ser uma pessoa de verdade e como se tornar mais forte. A primeira coisa foi ensinar o menino a se vestir para não andar mais livre na floresta como uma besta. A segunda foi levá-lo a encontrar comida que os humanos pudessem comer. Todas as criaturas ali estavam corroídas pela energia demoníaca. Portanto, antes de comer, os núcleos corrompidos pela energia demoníaca tinham que ser removidos, depois lavados com a única água pura do rio. Depois que o homem terminou de preparar, entregou uma cenoura ao menino. O menino assentiu, pensando em como sua situação era miserável. Antes, como uma besta, ele comia grama. E agora, como humano, ainda estava comendo grama. Mas o homem não tinha a intenção de deixá-lo escapar. O próximo passo era submetê-lo a um treinamento infernal. Todos os dias, ele precisava carregar baldes de água e correr 99 voltas pela floresta. Na compreensão do menino, aprender a ser humano não tinha absolutamente nada a ver com se tornar mais forte. Como esperado, suas reclamações trouxeram mãe Ailaga até ali. Vendo o filho que criara sendo torturado, Ailaga não pôde deixar de zombar, dizendo que ele estava trazendo sofrimento para si mesmo. Mas o menino Helmut desprezou e até afirmou que não pertencia àquele lugar e que acabaria saindo. Essa frase mergulhou Ailaga em profunda decepção. O filho que ela cuidara com carinho desde pequeno, era hora de deixá-lo ir. Nos dias seguintes, Helmut ficou cada vez mais forte com o treinamento do homem. Sua mente e força de vontade também se tornaram mais firmes, e ele até começou a comer comidas que realmente tinham significado para os humanos. Mas esse era apenas o primeiro estágio do seu treinamento. Depois que seu corpo ficou forte, o homem Darion decidiu prosseguir para o próximo passo do treinamento. Ele remexeu caixas para encontrar um bastão de madeira e então o balançou. Uma luz dourada ofuscante emanou de sua mão, seguida por um estrondo alto. A pedra do quintal, do tamanho de um elefante, explodiu instantaneamente. Observando os fragmentos voadores, Helmut também ficou paralisado. Ele se maravilhava com o fato de Darion ter um poder de combate tão formidável, sem garras afiadas nem dentes, e imediatamente correu para agarrar sua perna. Mas Darion não o ajudou, afastando-o com o dedo e fazendo Helmut perceber o quão fraco ele era. Durante o treinamento, ele também mostrou na prática que tipo de estrutura muscular poderia produzir a esgrima mais perfeita. À medida que Helmut era mais e mais batido, seu domínio da esgrima se tornou cada vez mais proficiente, e ele gradualmente entendeu que a espada deve se tornar uma só com o espírito.
Assim, Helmut praticava dia após dia, até o dia em que foi sozinho descansar à beira do rio e viu sua mãe ausente há muito tempo, Ailuga. Sua mãe primeiro comentou que seu filho havia ficado muito mais robusto, e logo em seguida zombou que ele só havia se transformado de um frango fraco para um frango adulto sem ainda atingir o nível de poder explosivo em combate. Helmut rebateu diretamente: "Você definitivamente não pode vencer Darion." Essa frase esgotou a raiva de Ailaga. Depois de finalmente se acalmar, ela explicou lentamente a Helmut que existiam 3 forças relativamente fortes naquela floresta. Primeiro era Darion, segundo era ela mesma, e o terceiro era Nash, uma enorme cobra venenosa de 2 cabeças. Se ela e Darion lutassem, essa cobra astuta definitivamente aproveitaria a oportunidade para eliminá-los. E o território que ela ocupava era a existência mais temível e nojenta daquela floresta. Darion já havia destruído seu território, por isso Nash guardava rancor desde então. Ao ouvir isso, Helmut imediatamente demonstrou interesse no território de Nash. Ailaga o mima como de costume, voando sobre as copas das árvores em direção ao acampamento de Nash. Logo chegaram sobre o acampamento. Ailaga explicou pacientemente que aquele lugar era chamado de Fazenda dos Humanos. É chamado assim porque todos os humanos ali são crianças abandonadas. Eles levavam as crianças para lá e as criavam até que Nash pudesse comê-las. Mas o raciocínio de Helmut sempre se desviava porque ele viu humanos que pareciam diferentes dele. Ailaga disse que esses eram humanos do sexo feminino, apenas um gênero diferente do de Helmut. Além disso, essas humanas estavam em situação pior, porque o que Nash mais gostava eram essas garotas de pele macia. Aqueles homens só podiam trabalhar na fazenda até a morte. Ao ouvir isso, Helmut começou a suar frio. Se não tivesse sido resgatado por Ailaga, provavelmente estaria trabalhando na fazenda agora também. Helmut olhou profundamente para Ailaga. Quando estava prestes a perguntar algo mais, Ailaga o puxou para sair. Mas inesperadamente, uma onda de energia demoníaca atacou por trás. Era Nash. Ailaga imediatamente protegeu Helmut atrás de si, assumindo uma postura defensiva. Mas Nash fixou seu olhar em Helmut, zombando que a carne do jovem menino devia ter um sabor melhor, e declarou que queria experimentar. Mas Ailaga respondeu de forma dominante: "Este é meu filho, nem pense nisso." Mas de repente, Nash estendeu a língua em direção à cabeça de Helmut e perguntou: "Qual é sua relação com Darion? Por que você cheira como ele?" Helmut já estava apavorado neste momento. Felizmente, Ailaga forçou Nash a recuar, dizendo que Helmut acabara de roubar as roupas de Darion. Obviamente, Nash não acreditou e ainda insistiu em comer Helmut. Essa frase enfureceu completamente Ailaga. Ela agora se transformou numa mãe leopardo protegendo seu filhote, mostrando todos os seus dentes e garras. Felizmente, Nash ainda temia Ailaga, então disse que não gostava de pelo em seu território e mandou que partissem rápido. Assim que Nash se virou, Helmut estava tão assustado que desmaiou. Felizmente, Helmut se recuperou rapidamente e logo acordou e partiu com Ailaga. No caminho de volta, os dois raramente discutiram, mas ao invés disso, analisaram calmamente a situação atual. Ailaga agora agia mais como uma mãe, instruindo Helmut a ficar perto de Darion, porque suas habilidades atuais eram realmente muito fracas. Enquanto falava, Ailaga captou o cheiro de Darion, e não querendo vê-lo, desapareceu na floresta. Darion também soube que Helmut saíra com Ailaga, e apenas disse calmamente para ele voltar. Então carregou um feixe de grama em direção à casa, mas ao chegar em casa, Helmut revirava-se na cama, assustado com os acontecimentos do dia. Além disso, antes de dormir, Darion o forçou a comer grama venenosa, e agora seu estômago parecia que alguém estava tricotando um suéter com seus intestinos. Mas após suportar tudo isso, Helmut parecia outra pessoa. Não só sua constituição ficou mais robusta, sua aura e poder mental também aumentaram em 10 níveis. Com apenas uma espada de madeira, ele quase dividiu a árvore centenária na entrada. Vendo que o momento estava certo, Darion também decidiu levar Helmut para a próxima fase do treinamento, condensando o poder sagrado. O chamado poder sagrado significava usar o corpo para absorver a energia espiritual do ar para dentro do corpo. Depois, canalizá-la através dos braços para acumular na arma, matando os oponentes com um golpe. Mas ao usar o poder sagrado, não se deve ter pensamentos distraídos. Caso contrário, pode-se sofrer um contra-ataque, fazendo o corpo explodir. O primeiro passo da cultivação era controlar a respiração. Enquanto Darion falava, ele já havia começado o ataque. Helmut, ainda um novato, rapidamente teve sua respiração perturbada, atraindo o escárnio de Darion. Ao mesmo tempo, ele o lembrava de como controlar a respiração e a aura. Finalmente, com a bênção da auréola do protagonista, Helmut desencadeou sua primeira espada de luz sagrada. Mas Darion não tinha a intenção de facilitar para ele. Independente do vento, neve, trovão ou chuva, ele treinou Helmut incansavelmente de várias formas. Finalmente, após 4 anos, Helmut já podia dividir uma árvore centenária com um golpe de espada. Ao ver essa cena, Darion também ficou muito satisfeito, afirmando que Helmut podia se formar agora, e se quisesse sair deste lugar, deveria ser em breve. Porque a semente das trevas no corpo de Helmut estava crescendo, e a barreira o julgaria como uma besta demoníaca. Agora ele devia ir para a parte mais fraca da barreira no sul. Mas quanto ao local exato do ponto mais fraco, Darion disse que não sabia. O único que sabia era Yarugo, o gerente da fazenda humana de Nash. Depois de dizer tudo isso, Darion sentiu o coração pesado, porque Helmut tinha a semente das trevas, e agora possuía habilidades tão formidáveis, se ele seria justo ou maligno no futuro, não era algo que ele pudesse controlar. Tudo o que podia fazer era dizer a Helmut que, independentemente do que acontecesse no futuro, ele devia manter firme seu verdadeiro coração. Aquela noite foi o dia mais difícil e confuso nos 14 anos de Helmut, porque amanhã ele partiria daqui, deixaria Darion e Ailaga, e talvez nunca mais veria esses dois companheiros que não eram parentes, mas eram melhores que parentes. E Ailaga apareceu ao seu lado a tempo, consolando-o de que a vida sempre envolve andar em longos e distantes caminhos. No dia seguinte, Ailaga acompanhou Helmut para se despedir de Darion, mas o encontrou sentado de pernas cruzadas na casa.
Helmut tentou chamá-lo, mas percebeu que Darion já tinha fechado os olhos e parado de respirar. Nesse momento, ele finalmente entendeu o que Darion quis dizer ontem quando disse que ele também deveria partir. Depois de ajustar seu humor, Helmut pegou o maço que Darion havia preparado e seguiu em direção ao território de Nash. Quando olhou para trás para Ilaga, viu que ela o observava com lágrimas nos olhos, mas ele mordeu o lábio. Algumas coisas no fim devem ser enfrentadas sozinho. Helmut tateou seu caminho na escuridão até a fazenda humana de Nash. Todo inverno Nash hibernava, e esse período era o momento mais caótico na fazenda. Yarugo acabara de terminar de cuidar dos assuntos da fazenda e não sentira a aproximação de Helmut. Só percebeu a presença de outra pessoa no quarto quando uma espada foi pressionada contra seu pescoço. Depois que Yarugo viu claramente que a pessoa à sua frente era uma criança, relaxou. Ele acreditava que não perderia para uma criança, e também possuía a habilidade de despertar Nash. Ele ainda perguntou a Helmut sobre a situação de Darion. Vendo Helmut permanecer em silêncio, ele já havia adivinhado que Darion havia falecido. Então, zombou ainda mais descaradamente. Mas, inesperadamente, Helmut já não era a criança que desmaiava 4 anos atrás. Ele declarou diretamente seu propósito e pressionou a espada no pescoço de Yarugo. Só quando viu sangue escorrendo, Yarugo percebeu que essa criança era de caráter forte, que até ele, um mago que praticava magia negra, talvez não pudesse vencê-la. Mas Yarugo ainda lutou, afirmando que era o único que sabia como sair da floresta, e que se fosse morto, Helmut poderia esquecer de conseguir fugir. Mas obviamente Helmut estava preparado. No momento em que mencionou que magos gostam de manter registros, Yarugo perdeu instantaneamente a confiança e só pôde, a contragosto, conduzir Helmut até o porão. Mas Yarugo lembrou Helmut que, apesar de conhecer o método, ninguém havia tido sucesso nesses anos. Então ele tirou um grosso dicionário. O livro registrava que a parte mais fraca da barreira era uma cachoeira ao sul, que podia lavar um pouco da energia demoníaca, mas também podia lavar o poder sagrado. Uma vez que a barreira detectasse até um vestígio de poder demoníaco, ela dilaceraria a pessoa. O coração de Helmut tremia levemente. Embora ele pudesse usar o poder sagrado para envolver a semente das trevas dentro do corpo, se até um vestígio vazasse, ele morreria sem um lugar para ser enterrado. Mas seu desejo de liberdade de muitos anos o fez escolher avançar mesmo assim. Mas antes de partir, esse cara nojento Yarugo precisava ser resolvido. Embora ele não fosse matá-lo, amarrá-lo e deixá-lo passar 3 dias de fome era aceitável. Helmut não esperava que sua misericórdia momentânea lhe trouxesse grandes problemas. Ele nem havia saído da fazenda ainda. Quando Yarugo ativou magia negra para despertar Nash adormecido e contou tudo sobre a morte de Darion e o que acabara de acontecer. Nash odiava Darion profundamente. Ao saber que Helmut era discípulo de Darion, Nash, é claro, não o deixaria ir. Ele rompeu a parede e correu atrás de Helmut. Nesse momento, o Helmut, que corria freneticamente, também percebeu o perigo se aproximando, porque cada vez mais pequenas bestas demoníacas passavam por ele, mas não lhe davam atenção, fugindo desesperadamente. Essa situação só poderia significar que um grande estava vindo por trás. E realmente, uma forte sensação de opressão veio de trás. Helmut estava muito familiarizado com isso. 4 anos atrás, essa mesma força o deixou inconsciente. Se não fosse por Eluga salvá-lo, ele teria sido digerido várias vezes dentro do corpo de Nash. Mas obviamente, a velocidade e a energia demoníaca de Nash eram grandes demais para escapar. A única coisa que podia fazer era lutar encostado na parede. Helmut assumiu uma postura de combate, e Nash já estava a menos de 1 metro dele. Evidentemente, Nash não o levava a sério, mandando que ele obedientemente se tornasse seu jantar. Mas os anos de treino de Helmut não foram em vão. Ele endireitou as costas e afirmou que, se não o deixassem ir, a única opção seria matar Nash antes de partir. Nash ficou completamente furioso com esse tom arrogante e lançou um ataque direto. Mas inesperadamente, seu ataque foi perfeitamente desviado por Helmut. Essa também foi a primeira vez que Helmut testemunhou o poder de um ataque de besta demoníaca. Mas Darion lhe ensinara que ele devia manter a calma. Mesmo o oponente mais forte tinha fraquezas. Respirando fundo, Helmut encontrou a fraqueza de Nash, desembainhou a espada, concentrou sua energia, pulou, atacou, tudo em um movimento fluido, acompanhado por um grito. Um dos olhos da cabeça de Nash ficou cego e Helmut aproveitou essa oportunidade para escapar. Mas, inesperadamente, uma cena estranha aconteceu atrás dele. Nash realmente comeu sua outra cabeça. Até dizendo que aquela cabeça era inútil. E Nash se transformou de uma cobra de 2 cabeças para uma cobra de cabeça única. Tendo pago um preço tão alto, como Nash poderia deixar Helmut ir facilmente? Agora, extremamente frenético, ele só queria despedaçar Helmut. Mas Nash, acostumado a ver o mundo com 4 olhos, agora, faltando uma cabeça, sua visão estava gravemente prejudicada. Depois de percorrer a floresta por 2 minutos, ele ainda não conseguiu localizar seu alvo. Nesse momento, Helmut também se encostava fraco em uma árvore, ofegante após desferir aquele golpe fatal. Ele sabia que, com suas habilidades atuais, não tinha como confrontar Nash diretamente. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, Nash já o tinha encontrado. Apesar de enfrentar um oponente tão poderoso e entender que poderia morrer nas mãos dele, Helmut ainda não desistiu, desembainhando a espada para se preparar para essa batalha final. Mas antes que pudesse balançar a espada, outra energia demoníaca familiar apareceu ao seu lado. Era a mãe Aelaga. Aelaga sabia que não poderia abalar a determinação de Helmut de partir, então ela vinha protegendo-o silenciosamente por trás. Ao perceber a energia demoníaca crescente ali, ela entendeu que Helmut estava em perigo. Diante de Aelaga, que também era uma potente besta demoníaca, Nash estava um pouco cauteloso. Afinal, ele já havia sofrido nas mãos dela antes. Aelaga instou Helmut a partir, afirmando que mesmo quando Nash tinha 2 cabeças, não era páreo para ela. Agora, com apenas uma cabeça, havia ainda menos preocupação. Mas Helmut naquele momento estava muito teimoso. Disse que queria viver e morrer junto com Aelaga. Olhando para seu filho obstinado à sua frente, Aelaga não pôde conter sua raiva, dizendo que se ele não partisse agora, realmente teria que passar o resto da vida com ela para sempre.
De fato, esse método foi o mais eficaz. Com o rugido de Ailaga, Helmut continuou avançando com sua espada. Enquanto Ailaga travava uma batalha feroz e sem precedentes com Nash, Helmut encontrou muitas outras bestas demoníacas no caminho, mas suas habilidades eram suficientes para matá-las. Finalmente, depois de correr freneticamente por 2 dias e meio, ele alcançou a cachoeira na borda da barreira. Justo quando se preparava para lutar pela liberdade, uma chuva de penas caiu repentinamente do céu. Helmut foi mais uma vez derrubado por uma poderosa energia demoníaca. Aconteceu que aquela era a área de domínio de outra besta demoníaca, Yggdrasil. Ao ver a criança humana que invadiu, seu primeiro pensamento foi como devorá-la, mas então sentiu o cheiro de Ailaga e Nash em Helmut. Eles eram governantes de seus próprios territórios, basicamente mantendo distância, mas esta criança diante dele tinha o cheiro dos dois. Isso despertou a curiosidade de Yggdrasil. Ele perguntou rapidamente a Helmut de quem ele era. Helmut não escondeu, dizendo diretamente que Ailaga era sua mãe. Isso tornou Yggdrasil ainda mais incrível. Uma besta demoníaca por natureza. Yggdrasil não tinha a intenção de deixá-lo ir. Em vez disso, mandou que ele se preparasse para morrer. Helmut buscava constantemente em sua mente as coisas que Ailaga havia dito antes. Isso mesmo, era isso. Yggdrasil era uma besta demoníaca com extrema curiosidade. Se ele testemunhasse algo sem precedentes, certamente o pouparia. Helmut decidiu imediatamente contra Yggdrasil sobre seu desejo de deixar a floresta, mas ao ouvir isso, Yggdrasil soltou uma risada de desprezo. Porque ele também viu que Helmut abrigava a semente das trevas. Se ele forçasse a passagem pela barreira, seria devorado por ela sem deixar vestígios. Ele também disse que já que iria morrer de qualquer forma, poderia muito bem morrer em seu estômago. Mas Helmut disse firmemente que muitos humanos haviam caído na Floresta Sombria, mas ele era o único que podia passar pela barreira, perder essa chance e nunca testemunharia tal momento em sua vida. Olhando para o determinado Helmut, a poderosa curiosidade de Yggdrasil foi despertada. Talvez essa criança realmente fosse a única que podia sair com sucesso pela barreira, e Helmut voou diretamente para a cachoeira. Enquanto o poder sagrado o envolvia, Helmut reuniu o poder em suas mãos, abrindo uma brecha sob a forte resistência da cachoeira e da barreira. Mas a barreira foi criada para proteger os humanos e possuía habilidades evolutivas poderosas. Enquanto percebesse qualquer traço de energia negativa, a purificação seria automaticamente ativada. Embora Helmut tivesse poder sagrado, a força evolutiva continuava a sua aumentar, perfurando seu corpo. Nesse momento, Helmut estava confuso. No mundo das bestas demoníacas, eles o chamavam de humano, mas quando queria retornar ao mundo humano, era tratado como uma besta demoníaca. Onde exatamente era seu lugar? À medida que sua consciência ficava cada vez mais turva, Helmut já não conseguia pensar nessas perguntas, e caiu em uma escuridão sem fim. Quando acordou de novo, já tinha sido resgatado por um grupo de humanos. Para esconder sua identidade, Helmut mentiu dizendo que tinha amnésia, lembrando-se apenas do seu nome e que sabia esgrima. Suas palavras deixaram seus salvadores muito felizes, pois eram um grupo de mercenários e precisavam de pessoas com alta capacidade de combate. Assim, Helmut começou sua jornada no mundo humano com o grupo de mercenários de Tanya. Mas a aura estranha de Helmut despertava a curiosidade de todos no grupo de mercenários, embora fossem muito tolerantes com ele. Afinal, com a amnésia, algumas peculiaridades eram normais. Eles até se preocuparam com sua saúde, levando-o a um médico na cidade e depois devolvendo-o ao acampamento mercenário. Mas Tanya estava muito curiosa sobre o nível real da esgrima de Helmut, então imediatamente o puxou para o campo de provas. Todos achavam que Helmut estava louco. Afinal, Tanya era a elite do grupo de mercenários. Ela podia derrubar 4 homens em 3 minutos. Embora a força de Helmut não fosse fraca, ele acabara de sair da Floresta Sombria e seu poder sagrado ainda não havia se recuperado, fazendo seus movimentos ficarem um tanto lentos. E mesmo tendo identificado a abertura de Tanya, seu corpo não respondia, incapaz de atacar com precisão. Assim, Helmut foi derrotado por Tanya em 1 minuto. Mas mais do que a derrota, o que foi difícil de aceitar foi que Helmut sentiu que seu corpo havia mudado. Nesse momento, um homem disse: "Você passou no teste, a partir de agora é um membro dos mercenários." Acontece que o teste anterior era apenas para que todos vissem sua força. Embora tenha perdido para Tanya, sua força era muito maior do que a das pessoas comuns. Mas Helmut ficou confuso, porque quando estava na Floresta Sombria, Darion lhe havia dito que a maioria dos humanos era sinistra e astuta. Ajudá-lo sem motivo, será que havia alguma armadilha por trás disso? Então ele perguntou: "Se um dia eu recuperar minha memória e quiser partir, haverá um preço a pagar?" Mas o líder o tranquilizou. Desde que ele cumprisse as tarefas que lhe fossem dadas, estava tudo bem. Isso também tranquilizou Helmut. Ele decidiu ficar com o grupo de mercenários por enquanto para se adaptar à sociedade humana, enquanto explorava suas próprias origens. Porque antes de partir, Ailaga lhe dera uma etiqueta de nome, dizendo que ele a carregava quando foi lançado no grupo de mercenários para completar uma missão de escolta. Mas Helmut parecia distraído na estrada, porque ter perdido para Tanya ontem o deixou muito insatisfeito, embora ele também tenha tentado recuperar seu poder sagrado no campo de provas na noite anterior. Por mais que tentasse, não conseguia reuni-lo. Durante toda a jornada, ele procurava maneiras de restaurar sua força. Mas no meio do caminho, outro grupo de mercenários responsável pela retaguarda os provocou, até zombando de Helmut. Mas Helmut não quis dar atenção a eles. Ainda assim, esses mercenários antipáticos não tiveram intenção de deixá-lo em paz. Aproveitando-se do momento em que um mercenário de nível 4 foi ao rio buscar água, eles o seguiram, pisaram no garoto e o imobilizaram, dizendo para ele chamar Helmut rápido. Mas, inesperadamente, Helmut já estava por perto. Vendo seu companheiro sendo intimidado, ele saiu com expressão neutra. Mas o outro lado não estava procurando briga. Na verdade, tinham percebido a identidade de Helmut.
Eles só queriam confirmar quão poderosa era a habilidade de combate de uma besta demoníaca. 3 pessoas cercaram Helmut preparando-se para uma grande briga, mas a força de Helmut ainda não havia se recuperado totalmente. Ele não sabia se conseguiria vencer 3 pessoas, mas sua qualidade psicológica, treinada por muito tempo, fez com que ele decidisse usar a estratégia de derrubá-los um por um. Aproveitando-se da distração do homem gordo, nocauteou-o com um soco direto. No momento em que se preparava para atacar os 2 outros, a voz de Tanya soou. Várias pessoas também pararam de lutar, porque os 3 juntos não eram páreo para Tanya, só puderam sorrir e se desculpar com ela, dizendo que era apenas brincadeira de homens. Mas isso sem dúvida fez os homens frustrados virarem seu alvo para Helmut. Essa missão exigia passar por terras sombrias onde viviam bestas demoníacas, então ele precisava encontrar uma forma de restaurar sua força rapidamente. Caso contrário, ao encontrar uma besta demoníaca tão poderosa quanto a cobra de 2 cabeças Nash, ele não teria condições de se proteger. Mas infelizmente, assim que entraram nas terras sombrias, o grupo mercenário encontrou uma besta demoníaca que havia saído para caçar. Essa besta demoníaca tinha cabeça de leão e mãos de gorila, tão repugnante quanto possível, e assim que viu humanos, os esmagou e os enfiou na boca. Quem tentou resistir também foi despedaçado com um único golpe de palma. Mas os mercenários não tinham medo, pois matar bestas demoníacas era sua tarefa diária. Mas antes que pudessem agir, a besta demoníaca soltou um grito de convocação. Acontece que esse cara estava chamando companheiros. Logo os mercenários foram cercados por bestas demoníacas, e Helmut, que deveria ter saído para lutar como forte, foi puxado por seus companheiros para se esconder debaixo do carro, porque seu status atual era o de um mercenário nível 4 sem qualificações para entrar em campo. E Helmut também sabia em seu coração que seu poder sagrado não havia se recuperado, então mesmo saindo talvez não ajudasse. Então ele observou silenciosamente a batalha à sua frente. Felizmente, mercenários de nível 2 ou mais do grupo tinham a capacidade de usar poder sagrado, e bestas demoníacas menos poderosas podiam ser enfrentadas por mercenários de nível 3. Observando os mercenários cooperando de maneira ordeira na batalha, Helmut pareceu entender por que os humanos não viviam sozinhos como as bestas demoníacas, porque precisavam cooperar para liberar um poder maior. Ele também deveria procurar esse tipo de grupo no futuro para se tornar ainda mais forte. Justamente quando ele se distraiu, os mercenários já haviam lidado com a maioria das bestas demoníacas, restando apenas um líder formidável para enfrentar. Quando decidiram dar o golpe final, a besta demoníaca fugiu como se tivesse o rabo em chamas. Os mercenários planejaram persegui-la. Afinal, sua missão paga dessa vez era escoltar mercadorias, não caçar bestas demoníacas. Olhando para os cadáveres das bestas demoníacas espalhados pelo chão, o líder disse a todos para limpar rapidamente o campo de batalha, coletando as peles das bestas demoníacas e as sementes das trevas de seus corpos, porque no mercado negro, todos esses eram tesouros valiosos, especialmente as sementes das trevas. Uma poderia valer dezenas de milhares. E a explicação do líder sobre as sementes das trevas era semelhante ao que Helmut ouvira antes. Uma vez colocadas no corpo, a pessoa seria corrompida pelas trevas. Aqueles nascidos com sementes das trevas em seus corpos seriam imediatamente executados. Porque ao crescer, as sementes das trevas controlariam seus pensamentos, transformando-os em demônios assassinos. Mas o líder disse a Helmut para não se preocupar. Afinal, esses bebês nunca cresceriam. Mas Helmut sabia muito bem, porque ele era um desses bebês e tinha crescido. Será que ele se tornaria uma besta demoníaca no futuro? Será que seria caçado incessantemente pelos humanos? Helmut ficou imerso em profunda reflexão, mas ninguém percebeu sua expressão. Em vez disso, eles o apressaram junto com Fanny, que também era um mercenário de nível 4, para processar as bestas demoníacas. Mas quando Fanny tirou uma faca para dissecar a besta demoníaca, uma que não havia morrido completamente agarrou a garganta de Fanny. Felizmente, Helmut foi rápido, desembainhou a espada e matou a besta demoníaca com um golpe. E essa morte também fez Helmut sentir seu poder sagrado se recuperar um pouco. Tanya, próxima dali, também notou que Helmut tinha poder sagrado, mas não podia acreditar, pensando ter visto errado. Afinal, quando havia lutado com ela 2 dias atrás, ele ainda era um fraco. À noite, para verificar se seu poder sagrado havia se recuperado, Helmut secretamente reuniu sua energia na floresta, descobrindo que seu poder sagrado havia se recuperado 90%, precisando de cerca de mais um dia para se recuperar totalmente. Com a recuperação do poder sagrado, a percepção de Helmut também aumentou vários níveis. Ele sentiu claramente que a besta demoníaca que fugira durante o dia ainda estava por perto. Não ousou baixar a guarda de forma alguma, pensando em encontrar rapidamente um lugar para se recuperar. Mas inesperadamente, um membro do grupo mercenário de Terek, com quem ele lutara durante o dia, lançou seu olhar sobre ele, até preparando um ataque surpresa. Mas nesse momento, Helmut já tinha seu poder sagrado restaurado, então naturalmente ele não o levou a sério. E o comportamento daquele sujeito durante o dia deixou Helmut muito desgostado. Mas esse cara parecia não perceber a diferença em Helmut, lançando um soco voador diretamente contra ele. Mas, inesperadamente, foi pego com uma mão por Helmut. Com uma força leve, ele foi lançado a 5 metros de distância. Mas ele não admitia a derrota de jeito nenhum, declarando que mataria Helmut. Quando ambas as figuras se sobrepuseram, antes que ele pudesse atacar, com um único golpe de espada de Helmut, as pernas do homem foram cortadas. Neste momento, o homem também viu claramente a força de Helmut. Ele agora só queria escapar. Fugir de volta para o acampamento poderia permitir que ele sobrevivesse. Mas olhando para o homem se contorcendo diante dele, Helmut sentiu uma excitação incomum. Uma voz surgiu de repente em seu cérebro. Mate-o, mate-o.
Nesse momento, Helmut sentiu que estava sendo corroído pela semente da escuridão. Ele estava prestes a se tornar uma besta demoníaca desumana. Felizmente, no último momento, ele usou sua força de vontade para forçar a energia demoníaca a recuar. Ele repetidamente dizia para si mesmo: "Eu sou humano, não uma besta demoníaca." Nesse momento de clareza recuperada, aquele homem já havia rastejado para longe, mas esse sujeito não teve tanta sorte. Porque antes que ele pudesse rastejar de volta para o acampamento, foi alvo de bestas demoníacas que espreitavam por perto. Quando Helmut chegou, aquela pessoa já havia se tornado o lanche da meia-noite da besta demoníaca. Mas quando a besta demoníaca viu Helmut, mostrou uma expressão de medo. Porque a luz sagrada emanando de seu corpo era suficiente para matar bestas demoníacas. Mas antes que Helmut pudesse atacar, a besta demoníaca fugiu novamente. Justamente quando Helmut lamentava que as bestas demoníacas eram melhores em avaliar situações do que os humanos, outros membros do grupo de mercenários também ouviram os sons e correram para lá. Helmut entrou em pânico. Como ele poderia explicar ter encontrado uma besta demoníaca e ainda assim escapar ileso? Ele definitivamente não podia deixar que soubessem que tinha poder sagrado. No final, ele decidiu contar meia verdade. Disse diretamente que tinha sido seguido por aquele homem. Mas inesperadamente, aquela pessoa encontrou uma emboscada de besta demoníaca. Então teve sorte de escapar do desastre. Os dois grupos de mercenários tiveram uma disputa sobre isso, especialmente Tanya, que acreditava que o outro lado estava causando problemas deliberadamente, dizendo que se o outro lado não disciplinasse adequadamente seu pessoal interno, ela não seria educada no futuro. E o outro lado também admitiu a culpa, afirmando que a pessoa já estava morta, e que incidentes semelhantes não aconteceriam novamente. Com isso, o assunto foi encerrado. Mas inesperadamente, de volta ao acampamento, Tanya, que acabara de defender Helmut, deu um soco na cabeça dele, repreendendo-o por sair sozinho tarde da noite. Se ele tivesse que sair, deveria avisá-la para irem juntos. Assim, pelo menos ela poderia protegê-lo. Depois de repreender Helmut, Tanya esfregou a cabeça de Helmut como uma irmã faria. Naquele momento, Helmut sentiu como se tivesse retornado aos dias na floresta escura com seu mestre. Ele finalmente entendeu que essa era uma emoção exclusivamente humana, a sensação de ser cuidado pelos outros. Seu coração tremeu levemente. Na manhã seguinte, o líder ordenou que todos partissem imediatamente porque já haviam perdido 3 companheiros em um único dia. Continuar a lutar só causaria baixas desnecessárias, mas antes que pudessem partir, outra onda de bestas demoníacas desceu do céu. Helmut e Fanny permaneceram na carruagem, mas Helmut não ficou ocioso. Ele usou seu poder sagrado para perceber que o líder dessas bestas demoníacas estava na retaguarda da formação deles. Contudo, não estava atacando. Em vez disso, continuava enviando pequenos para suas mortes. Qual era o propósito disso? Helmut estava perplexo, mas logo recebeu sua resposta. Porque os mercenários haviam sofrido ferimentos durante a batalha, alguns leves, outros graves. As bestas demoníacas continuavam seus ataques implacáveis. Estavam tentando esgotar as forças dos mercenários. Tanto o líder quanto Tanya pareciam perceber isso, mas não conseguiam pensar em uma solução. Afinal, eles tinham poucas pessoas. E os mercenários de Tariq, que deveriam cobrir a retaguarda, tiveram um grande conflito com eles e certamente não ajudariam. Além disso, aquele grupo de mercenários era notório por ser cruel e implacável. Provavelmente estavam arquitetando alguma trapaça agora. De fato, a suspeita de Tanya não estava errada. Naquele momento, o líder mercenário responsável pela retaguarda estava na carruagem do empregador. Ele sugeriu que o grupo de Tanya atraísse as bestas demoníacas para longe, enquanto ele e o empregador escapavam com a carga. Ao ouvir essa sugestão, o empregador disse francamente que isso era imoral, mas o líder rebateu diretamente, dizendo que consciência e honra eram coisas externas agora. Esquecessem se seriam capazes de entregar a carga ao destino. Até se o empregador iria sobreviver era incerto. Como era de se esperar, o empregador foi persuadido e decidiu implementar esse plano desprezível. No dia seguinte, assim que partiram, a carruagem de escolta acelerou em alta velocidade, abandonando diretamente o grupo de Tanya para trás. Antes que pudessem reagir, aquele grupo já havia fugido, e naquele momento, uma nova onda de ataques das bestas demoníacas veio contra eles. Diante da horda avassaladora de bestas demoníacas, os mercenários estavam lutando para se manter. Vendo seus companheiros caírem e se ferirem um a um, Helmut tomou uma decisão. Embora seu mestre lhe tivesse dito para não confiar nos humanos, ele sentia que aquelas pessoas não eram um lado sombrio da humanidade. Eles eram dignos de sua confiança. Ele parou de se esconder, sacou sua espada e reuniu seu poder sagrado, traçando cortes contínuos em forma de cruz no ar. Em apenas 1 minuto, ele matou mais de 100 bestas demoníacas. Essa operação deixou os membros do grupo de mercenários estupefatos, dizendo que Tanya havia capturado algum tipo de besta demoníaca. Mas diante das perguntas incessantes de todos, Helmut escolheu ocultar a verdade. Disse que acabara de se recuperar fisicamente, mas a memória ainda não havia retornado. Com essa declaração, todos no grupo de mercenários se sentiram um tanto tolos. Perguntaram a um amnésico como ele se tornou tão habilidoso era realmente absurdo. Tendo resolvido a crise imediata, todos decidiram por unanimidade alcançar o grupo à frente. Eles tinham sido abandonados como isca, o que era simplesmente ultrajante, e o pagamento ainda não havia sido acertado. Eles tinham que conseguir aquele dinheiro a qualquer custo. Mas antes que andassem alguns metros, Helmut os fez parar, porque ele sentiu que o grupo à frente já havia sido capturado pelo líder das bestas demoníacas. Levariam 1 hora para chegar ao local da batalha. A essa declaração, o líder ficou chocado no local, porque mesmo sendo um mercenário de nível 2, não possuía tais habilidades. Mas então ele se sentiu sortudo. Helmut havia sido resgatado por sua irmã Tanya, então pelo menos por enquanto ele estava do lado deles. Enquanto isso, a situação do regimento de Tariq, que corria na dianteira, não era otimista.
Assim como Helmut havia sentido, eles estavam sitiados por um grupo de bestas demoníacas e seu líder. Mas o regimento de Tariq não era páreo para as bestas demoníacas, e o poder de combate do líder das bestas era verdadeiramente formidável. Vendo que não podiam resistir por muito mais tempo, o líder do regimento de Tariq abandonou o empregador e seus companheiros e fugiu. Essa operação fez o empregador xingar furiosamente. Ele disse que era culpa dele mesmo, por ter sido cego o suficiente para confiar em um canalha tão traiçoeiro. Mas o arrependimento não servia mais, porque a besta demoníaca já havia começado a destruir sua carruagem, e seu servo havia sido capturado pela criatura também. Justo quando pensava que seria o próximo a morrer, Helmut desceu do céu como um salvador, brandindo uma espada que irradiava luz sagrada. Acontece que o grupo de Tanya havia enviado Helmut à frente para explorar a situação. Felizmente, ele chegou a tempo, caso contrário, talvez não houvesse sobreviventes ali. Diante da luz sagrada descendente, a besta demoníaca realmente desviou. Com seu rugido, Helmut sentiu toda a energia demoníaca ao redor sendo absorvida pelo corpo da besta, e seu poder de combate crescia cada vez mais, e sua velocidade aumentava cada vez mais. Mas isso não fez Helmut entrar em pânico, pois ele conhecia muito bem o estilo de luta das bestas demoníacas. Nash havia usado a mesma técnica antigamente. A fraqueza delas estava toda no mesmo lugar. Helmut golpeou com toda a sua força, a besta demoníaca caiu no chão. Quando o líder e os outros chegaram, o local estava silencioso como a morte. Quando souberam que o líder do regimento de Tariq havia fugido, sua compreensão se renovou novamente, juntamente com sua apreciação pelas habilidades de Helmut. Ao limparem o campo de batalha, descobriram que o empregador, Miles, havia apenas desmaiado. Que sorte! Porque pelo menos assim, o pagamento deles ainda estava garantido, mas por colocar a equipe em perigo, o líder ajustou diretamente o valor para 80%. Isso assustou bastante Miles. As baixas dessa vez foram severas, e a indenização seria uma quantia enorme. Se fosse elevada para 80%, ele talvez tivesse que pagar metade da fortuna da família, mas o líder disse que se ele não pagasse esse preço, o deixariam ali para se virar sozinho. Sem outra escolha, Miles aceitou os termos. Então o líder perguntou por que aquelas bestas demoníacas haviam mirado na carga que eles escoltavam. Miles quis permanecer em silêncio. Mas o líder disse que se ele não falasse, não aceitaria mais a missão. Então Miles revelou o segredo daquele país. Acontece que ele não era o cliente direto. O cliente real era um mago chamado Anteol, mas esses itens estavam guardados no templo de Lumen, onde os magos não podiam pôr os pés. Esse templo havia derrotado o Rei Demônio há 1000 anos, e sua função era proteger o mundo da corrupção demoníaca. Mas depois, usaram essa proteção como pretexto para extorquir dinheiro em todos os lugares e usavam o poder sagrado para controlar alguns países fracos. Porém, eles não podiam controlar os magos, o que criou um grande conflito entre os dois lados. E o que estavam escoltando dessa vez eram itens sendo transportados do templo para serem estudados pelos magos. Se o templo descobrisse que Miles estava fazendo isso, com certeza destruiria sua família. Ao ouvir isso, Helmut não pôde deixar de perguntar, confuso: "Os magos são muito poderosos?" O líder respondeu, com certeza. Porque há alguns anos, magos quase dissolveram completamente a barreira do templo. A barreira protege os humanos, mas restringe a liberdade dos magos. Por isso tomaram uma ação tão drástica, e essa declaração deu a Helmut mais uma esperança. Já que o templo não podia remover sua semente das trevas, talvez magos poderosos pudessem fazer isso. Com esses pensamentos, o grupo finalmente deixou a área demoníaca infestada de feras. Neste momento, Helmut estava animado porque amanhã poderia conhecer esse grande mago. Mas quando chegaram ao destino, encontraram um deserto. Apenas uma árvore torta estava lá. E enquanto todos estavam perplexos, Miles tirou o colar que usava no pescoço e então entoou um encantamento na cavidade da árvore. Enquanto uma luz azul envolvia a cavidade. À medida que a luz azul os envolvia, a temperatura ao redor deles gradualmente caiu. E eles podiam sentir claramente que estavam atravessando o espaço. Todos experimentaram o poder da magia pela primeira vez. Após 3 minutos, o grupo avistou uma torre alta, com um homem velho em sua base. Se não estavam enganados, ele era o grande mago Anteol. Com apenas um olhar para a carruagem, ele soube que eles haviam encontrado várias feras demoníacas em sua jornada. Para compensá-los, ele estava disposto a oferecer 10 bilhões como pagamento por esta missão. Ao ouvir esse número, todos no grupo de mercenários ficaram empolgados. Era equivalente a um ano inteiro de sua renda usual. De fato, os magos eram tão ricos quanto se dizia. Mas após finalizar a transação, ele voltou seu olhar para Helmut e afirmou diretamente que sabia o segredo de Helmut. Isso deixou Helmut inquieto, que estava prestes a agir. Mas Anteol lançou diretamente uma barreira, isolando-os do mundo exterior. Vendo a desconfiança de Helmut, ele jurou na honra dos magos que jamais contaria a ninguém seu segredo, embora indicasse que tinha algumas perguntas para ele. Mas antes que pudesse falar, o grande mago revelou seu segredo. Você tem uma semente das trevas em seu corpo, mas não há como removê-la, porque essa semente está conectada à sua força vital. Se for extraída, você morrerá também. Embora a semente das trevas devore a consciência de uma pessoa, você é especial. Você pode controlar a semente das trevas enquanto cultiva o poder sagrado ao mesmo tempo. Se eu não tivesse observado cuidadosamente, não teria descoberto a semente das trevas em seu corpo agora há pouco. Então, em circunstâncias normais, outros não saberiam sua identidade. Mas agora, você não consegue controlar completamente a emissão do poder das trevas. Se quiser viver como uma pessoa normal, deve fazer mais uma coisa: alcançar um reino transcendente. Assim, depois que o líder acertou o pagamento do mercenário para Helmut, ele começou sua jornada solo. No entanto, um dia ele foi alvo de 3 bandidos que exigiram descaradamente que entregasse suas moedas, ou então o matariam. O que eles não sabiam era que essa criança aparentemente delicada e refinada era, na verdade, um mercenário de nível 3, com habilidades excepcionais. Vendo que Helmut se recusava a entregar o dinheiro obedientemente, eles simplesmente deram um soco e derrubaram o jantar do Helmut.
Para alguém que estava começando a desfrutar de refeições quentes, isso era simplesmente inaceitável. Helmut baixou a voz e disse irritado: "O que vocês pensam que são?" Essa declaração enfureceu completamente os bandidos. O líder desferiu um soco com toda a força, mas Helmut o segurou com uma mão. À medida que aumentava a pressão, a expressão do homem ficou cada vez mais dolorida. Vendo o chefe ser intimidado, os dois capangas ao lado não quiseram recuar, balançando os punhos e xingando enquanto avançavam, mas foram derrubados pelo gancho esquerdo de Helmut. Essa ação deixou os outros clientes da taverna atônitos. Esses três eram membros da gangue Black Hawk, conhecidos por suas habilidades explosivas em combate e métodos implacáveis. Com os três espancados, eles finalmente perguntaram a identidade de Helmut. Helmut disse diretamente que era um mercenário, depois mandou-os embora para não atrapalharem sua refeição. Afinal, ele estava na sociedade humana há poucos dias e ainda não tinha desfrutado da comida direito. Mas o homem que perdeu 3 dentes não ficou convencido, cobriu a boca e disse: "Esperem, enfrentar nossa gangue Black Hawk só leva à morte." Essa ameaça foi como um peido para Helmut, mas aterrorizou o garçom da taverna. Ele disse a Helmut para sair rápido, porque a forma da gangue Black Hawk era matar todos que os ofendessem sem parar. Se ele não saísse agora, esses bandidos certamente o molestariam de qualquer jeito. Ao ouvir isso, Helmut ficou bastante preocupado. Ele não esperava que espancar alguns bandidos causasse tanto problema. Depois de pensar bastante, decidiu eliminá-los completamente, porque, fundamentalmente, essas pessoas não eram diferentes de feras demoníacas. Fazer isso também livraria as pessoas de uma ameaça, mas ao ver a expressão aterrorizada do garçom, decidiu mudar o local da batalha. Então disse ao garçom que estaria na floresta atrás da vila. Se aquelas pessoas voltassem, deveria dizer que o procurassem lá. Também disse que voltaria depois e que reservassem seu lanche noturno e um quarto para ele. Esperando na floresta, Helmut sentia-se um pouco melancólico sobre os eventos do dia. Ele sentia falta de Tanya e Fanny, do grupo de mercenários. Eles foram o primeiro grupo de humanos que ele conheceu após deixar a Floresta Sombria. Ele pensava que a maioria dos humanos era como Tanya e Fanny, pessoas honestas e bondosas que sacrificariam suas vidas para proteger os outros. A arrogância e o bullying dos bandidos naquele dia não diferiam das feras demoníacas, o que reforçou sua compreensão da natureza humana. Enquanto estava perdido em pensamentos, os bandidos chegaram à floresta. Helmut não perdeu tempo. Ele tirou seu arco e flechas e rapidamente atirou em 5 pessoas. Eles nem tiveram tempo de dizer as últimas palavras antes de caírem. Essa velocidade de resultados surpreenderam um pouco Helmut. Ele pensava que os reforços que trouxeram seriam capazes, mas eram novatos que nem se comparavam a Tanya. Depois que Helmut terminou em 3 minutos, queria voltar para seu lanche noturno. Mas naquele momento, a semente das trevas em seu corpo começou a despertar, emitindo luz roxa. Isso fez Helmut cair no chão de dor. Ele rapidamente usou o poder sagrado para suprimi-la. Após vários esforços para se controlar, embora não tenha sido tomado pela energia demoníaca, a dor surda no peito ainda dificultava a respiração. Helmut ficou completamente confuso. Claro que ele não tinha chegado perto de nenhuma fera demoníaca. Então por que a semente das trevas despertou? Poderia sua ação de matar também excitar a semente das trevas? Para evitar perder o controle novamente, Helmut decidiu evitar esses pestes e alcançar rapidamente o local que seu mestre Darion recomendara em sua carta, porque seu mestre havia escrito na última carta que deixara que ele ganharia mais habilidades lá, e talvez se tornasse forte o suficiente para remover a semente das trevas. Mas como evitar a gangue Black Hawk e chegar em Baden com segurança era um problema. Após muito pensar, Helmut decidiu usar o certificado temporário de mercenário que Tanya lidera para aceitar uma missão de escolta, porque a maioria das pessoas que contratavam mercenários eram nobres, e a gangue Black Hawk tinha algumas reservas com nobres. Helmut levou seu certificado ao centro de comissões. A senhora no balcão achou que ele era uma criança menor de idade que se perdeu, mas quando viu o certificado de nível 3 que Helmut apresentou, ela ficou radiante de empolgação. Era esta a primeira vez que via um mercenário tão jovem de nível 3. Helmut declarou diretamente sua necessidade. Ele queria ir para Baden, e o valor do pagamento não importava. Então a senhora retirou o papel menor de uma pilha de formulários de missão. Ela disse a Helmut que essa era uma missão de escolta. A pessoa a ser escoltada era uma jovem nobre, com pagamento de 800 marcas. Helmut concordou sem pensar muito, já que seu objetivo era chegar a Baden rapidamente. Mas a senhora que distribuía as missões disse que, embora a missão fosse simples, o empregador tinha uma exigência. O mercenário devia ser alto e bonito, mas o Helmut atual, por causa da batalha da noite anterior, não parecia melhor do que um mendigo. Para encontrar o empregador, ele precisava comprar um conjunto de roupas primeiro. Helmut entrou casualmente numa loja de roupas e disse ao dono que queria roupas que parecessem de alto padrão. O dono da loja pensou que seria fácil enganá-lo e rapidamente trouxe roupas que nem 2 peças tinham vendido em 1 ano. Depois encheu de elogios. Afinal, Helmut não estava havia muito tempo no mundo humano, então foi enganado e as comprou por 2.000 marcas. Porém, por ser extremamente atraente, quando vestiu as roupas e voltou ao centro de missões, até a senhora do balcão não pôde deixar de olhar para ele com olhos apaixonados, chamando-o de querido. Mas Helmut não entendia o que aquelas 3 palavras significavam. Ele respondeu ingenuamente que seu nome não era querido. Mas Helmut, essa atitude deixou a senhora do balcão sem palavras, mas isso realmente não era culpa dele. Helmut, que estava no mundo humano há apenas 1 mês, não entendia nada. Ele só queria aceitar a missão de escolta rapidamente e ir para Baden. Logo, o mordomo do empregador chegou ao centro de missões. Olhando para o Helmut alto e bonito na sua frente, ele mostrou uma expressão apaixonada, dizendo que a jovem certamente ficaria satisfeita com ele, e correu para levá-lo para reportar. Mas no caminho, ele lembrou Helmut de que a jovem era filha de um marquês, e ele deveria ter cuidado com suas palavras e atitudes, pois temia que ele não entendesse as regras. Apresentou o guarda da mansão, Kedrick, para Helmut como um padrão de referência. Depois o levou para conhecer a jovem, mas naquele momento a jovem estava entediada, e ao ver Helmut, sentiu até que a chegada do mordomo atrapalhava seu tempo a sós com Aria.
Mas é assim que os homens são, não gostam de garotas que se jogam neles. Arya deu a desculpa de que estavam prestes a partir e disse que precisava voltar ao seu quarto para fazer as malas. Então saiu. Quando Helmut e Arya se cruzaram, ambos sentiram a aura extraordinária um do outro. Mas como era o primeiro encontro, nenhum demonstrou outra expressão. Mas a senhorita Jinnia não ficou satisfeita. Ela rapidamente alcançou o ritmo de Arya. Observando Jinnia assim, junto com a aura extraordinária de Arya, Helmut também ficou interessado em Arya. Ele perguntou casualmente sobre a identidade de Arya, e o mordomo disse que Arya era o melhor aluno da Academia Greta. Helmut de repente achou aquilo bastante incrível, porque aquela era exatamente a escola para a qual ele estava indo. Então Helmut suavemente começou a jornada para Baden com esse grupo. Mas ao longo do caminho, quanto mais ele olhava para Arya, mais estranho ele parecia. Porque o brilho emanando dele sempre parecia familiar. Finalmente, no terceiro dia após a partida, Helmut de repente lembrou do grande mago de antes. Exatamente, o brilho em Arya era um brilho de mago. Mas qual magia específica ele praticava, Helmut não tinha como saber. Enquanto isso, Arya não estava tendo um tempo fácil. Porque a senhorita Jinnia era como um pavão, exibindo-se constantemente para ele. Finalmente, Arya disse que a jornada era longa e ele precisava descansar. E só então Jinnia fechou a boca relutantemente. Ao longo da jornada, Helmut também não ficou ocioso. Quando fazia a vigília sozinho à noite, ele secretamente praticava seu poder sagrado. Mas ele sempre sentia que depois da semente das trevas despertar da última vez, algumas mudanças haviam ocorrido em seu corpo. A circulação do poder sagrado dentro dele não estava totalmente suave. O que ele não sabia era que toda vez que praticava, estava sendo monitorado por um pombo enviado por Arya. Mas a clareza de ver o mundo através dos olhos de um animal ainda era limitada. Então Arya só sabia que Helmut era um mercenário relativamente forte, mas não podia capturar outras informações sobre ele. Até que um dia, Arya e Helmut finalmente viram claramente o verdadeiro poder um do outro, porque Helmut havia matado membros da gangue Falcão Negro, o que enfureceu diretamente esse grupo. Eles enviaram mais de uma dúzia de pessoas para caçar Helmut. Para evitar prejudicar esses nobres, os assassinos primeiro drogaram a água de uma nascente na rota do comboio com um sonífero, fazendo todas as pessoas dos nobres desmaiarem. Mas Helmut tinha um olfato excepcionalmente aguçado. Ele detectou imediatamente algo errado com a água. Quando todos os outros desmaiaram, ele silenciosamente despejou a água de seu copo. Conforme a água penetrava no solo, os assassinos pararam de se esconder e se revelaram. Mas vendo que Helmut não havia desmaiado, seus rostos mostraram mais choque do que curiosidade, porque o líder dos assassinos enviados pela gangue Falcão Negro era o antigo líder e vice-líder do regimento de Tariq. Depois que fugiram, tornaram-se comandantes solitários, e para sobreviver, juntaram-se à gangue Falcão Negro. Eles não esperavam que sua primeira missão seria caçar Helmut, mas não tinham intenção de mostrar velhos sentimentos. Eles diretamente desembainharam suas lâminas para atacar Helmut. Mas antes que pudessem se aproximar de Helmut, o assassino foi lançado para longe por uma bola de relâmpago. Arya apareceu cercado por raios, dizendo: "Saia agora se não quiser morrer." Mas claramente esses assassinos não estavam assustados com o jovem diante deles. Eles se dispersaram diretamente e começaram a atacar Arya e Helmut. Mas Helmut não queria expor seu poder sagrado na frente de Arya naquele momento. Então ele lutou enquanto recuava, até que recuou para dentro da floresta. Esse movimento fez os assassinos pensarem que a força de Helmut era insuficiente, por isso ele estava fugindo. Só quando Helmut reuniu todo o seu poder sagrado em sua espada, os assassinos perceberam que o haviam subestimado. A força de Helmut superava muito a deles. Em apenas 3 golpes, Helmut já tinha vencido o assassino que estava no chão incapaz de se levantar. Mas Helmut não matou seu oponente derrotado. Porque a última matança lhe fez entender que ele absolutamente não podia dar ao assento das trevas qualquer oportunidade. Enquanto isso, o lado de Arya na batalha foi claramente mais espetacular. Ele ativou um círculo mágico, transformando todas as pedras no chão em armas que se chocaram contra os assassinos, até lançando ataques elétricos, eletrocutando os assassinos que avançavam até que ficaram carbonizados por fora e macios por dentro. Estando dentro do círculo mágico, aqueles assassinos não podiam escapar nem que quisessem e finalmente tiveram que aceitar o destino de serem amarrados juntos pelo feitiço de Arya. Quando Helmut voltou, Arya diretamente lhe jogou um monte de cordas, dizendo para amarrar os assassinos e levá-los para a prisão de Baden. Só então Helmut percebeu o quão estúpido havia sido naquele momento. A forma do mundo humano de punir pessoas más era prendê-las. Ele deveria ter trazido o assassino que havia derrotado. Enquanto Helmut amarrava os bandidos, Arya perguntou por que ele não havia desmaiado antes, mas a resposta de Helmut foi simples, apenas porque ele não havia bebido aquele copo de água, e então perguntou por que Arya também não desmaiou. Arya disse que ele era um mago e seu corpo podia automaticamente se purificar. Isso lembrou Helmut da camada de luz cobrindo Arya. Ele afirmou diretamente se aquilo era o efeito dessa aura. Essa afirmação surpreendeu bastante Arya porque só pessoas com habilidades muito fortes podiam ver tais coisas. Ele perguntou a Helmut por que ele a viu, mas não lhe perguntou sobre isso. Helmut disse que, se ele não quisesse dizer, ele não perguntaria. Essa declaração fez Arya desenvolver um sentimento diferente por esse jovem. Depois de chegar em Boden, Helmut encontrou a pessoa mencionada na carta de seu mestre. A outra parte claramente estava ainda mais animada do que ele. Ele ficava perguntando sobre notícias de seu mestre Darion. Ao saber que Darion havia falecido, Kudrow expressou profundo pesar e disse abertamente que Darion uma vez havia salvo sua vida. Como ele já havia falecido, ele retribuiria essa dívida de gratidão ao discípulo dele. Ele disse que Helmut podia fazer qualquer pedido, mas Helmut não tinha outras exigências especiais. Entrar na academia para estudar já seria suficiente. Isso fez Kudrow sentir-se bastante incomodado. Embora ele fosse professor da academia, ele não tinha autoridade para arranjar diretamente a matrícula dos alunos. Para matricular, primeiro devia se passar por testes. Os testes eram divididos em 2 etapas, escrita e marcial. Para avaliar a força de Helmut, Kudrow primeiro o levou para sua sala de prática para testar sua habilidade de combate. O padrão do teste era partir um tronco mais grosso que sua cintura, mas a única arma que ele podia usar era uma espada de madeira.
Helmut balançou a espada de madeira na mão, reuniu seu poder sagrado e desferiu o golpe. O tronco imediatamente virou um monte de lascas, deixando Kudrow impressionado, mas ele logo se recuperou. Helmut era discípulo do primeiro espadachim Darion, então sua habilidade de combate naturalmente não podia ser subestimada. Então Kudrow disse a Helmut que apenas a habilidade marcial não era suficiente. Também havia um teste escrito. Ao ouvir isso, Helmut sentiu-se um pouco estranho com as duas palavras teste escrito, porque em toda a sua vida ele conhecia menos de 100 caracteres, quanto mais fazer um exame. 10 minutos depois, Kudrow também testemunhou o nível educacional de Helmut. Helmut pegou as provas, mas sua pontuação combinada em 6 provas nem mesmo chegou a 20 pontos. Como alguém com esse nível poderia fazer o exame? E faltavam menos de 15 dias para o teste agora, mas Helmut parecia muito relaxado, dizendo apenas para Kudrow ser seu tutor. Mas isso foi recusado por Kudrow, porque ele era professor e não podia dar aulas particulares a alunos. Se descoberto, ambos seriam desqualificados. Isso fez Helmut se sentir impotente pela primeira vez, mas então Kudrow pareceu se lembrar de algo. Ele disse que Helmut podia encontrar o melhor aluno entre os estudantes para ser seu tutor. Ele contou a Helmut que o aluno mais excelente da Academia Greta se chamava Arya, e ele também era mago. Se ele pudesse estudar com ele, passar no exame não deveria ser problema. Só que ele sempre era bastante reservado, então conseguir que ele fosse tutor poderia ser um pouco difícil. Mas Helmut indicou que já havia encontrado Arya antes, embora não fossem amigos, pelo menos eram um pouco familiares. Essa declaração surpreendeu muito Kudrow. Então, Helmut foi direto procurar Arya. Mas quando Arya ouviu o propósito de Helmut, ele recusou diretamente, dizendo que ele mais odiava esse tipo de espadachim simples e forte fisicamente. Ele não o ajudaria com a tutoria, mas Helmut não desistiria facilmente. Pelo que entendia dos humanos, todos gostavam de dinheiro. Contanto que fosse oferecido dinheiro suficiente, a outra parte definitivamente concordaria. Vendo Arya prestes a partir, Helmut declarou diretamente sua ideia, dizendo que ele não o ajudaria de graça. Ele pagaria uma compensação. Claro, Arya parou quando ouviu isso, mas não porque fosse tentado pelas palavras de Helmut, e sim porque achou que Helmut o estava insultando e estava prestes a rebater imediatamente. Mas pensando melhor, ele diretamente estipulou um preço de 100 mil marcos. Ele achou que Helmut não tinha tanto dinheiro, então contou como um insulto devolvido. Mas Helmut aceitou diretamente essa condição, até dizendo para esperar ali enquanto ele voltava para buscar o dinheiro. Isso colocou Arya numa posição difícil. Ele abriu a porta e fugiu direto para sua sala de aula. No dia seguinte, Helmut chegou na sala de aula de Arya conforme prometido com o dinheiro da mensalidade, então enfiou uma bolsa de moedas de ouro nas mãos de Arya. Isso forçou Arya a começar a dar aulas para Helmut. Mas enquanto o tutoria, ele percebeu como era difícil ensinar um aluno de nível jardim de infância até nível universitário em 15 dias. Embora o cérebro de Helmut fosse suficientemente capaz, já que ele havia crescido sobrevivendo com bestas demoníacas, seu pensamento era bastante simples. Para todas as perguntas sobre moral e ética, ele evitava perfeitamente as opções corretas, deixando Arya sem palavras. Ele teve que começar a corrigir Helmut desde a ética humana e educação moral. Logo chegou o dia do exame de ingresso. Arya esperou Helmut no local da prova e só saiu depois de ouvir Helmut dizer que seu teste escrito estava bem. Ele não fazia isso totalmente por preocupação com Helmut. Na verdade, como o melhor aluno da academia, se o primeiro aluno que ele tutorava não pudesse nem passar no exame de ingresso, ele perderia a reputação. Depois veio o teste prático de combate. Helmut chegou na área de espera e antes que pudesse ver claramente quantas pessoas estavam lá dentro, foi parado por alguém que parecia amigável, dizendo querer conhecer Helmut, o que deixou Helmut em alerta. Porque depois de passar um tempo no mundo humano, ele entendeu que não existia amor sem razão. Seu pensamento estava correto. Essa pessoa só havia ouvido que Helmut tinha sido tutorado pessoalmente por Arya e pensava que havia uma família impressionante por trás dele. Então queria usá-lo. Ele não esperava que Helmut lhe dissesse diretamente que era apenas um órfão. Isso fez o homem que havia sido amigável poucos instantes atrás mudar imediatamente sua expressão. Até o insultou, dizendo que plebeus deveriam agir como plebeus. Você deveria andar com a cabeça baixa na escola no futuro. Não fique com essa aparência arrogante. Nesse momento, o fiscal interrompeu o conflito e repetiu a regra da escola de que a Academia Greta não permitia discriminação de gênero ou classe. Embora o homem estivesse zangado, ele não ousou ofender o professor porque em 5 minutos todos passariam para a próxima fase do teste de habilidade de combate. Enquanto o fiscal anunciava as regras da competição, todos começaram a levar essa batalha a sério. Porque na segunda rodada das lutas, eles enfrentariam pessoas de verdade e poderiam facilmente se machucar se não tomassem cuidado. Sentado na sala de exame, Helmut sentia claramente que o grupo de pessoas hostis o observava como feras demoníacas. Seus olhares hostis e desprezíveis eram apenas porque ele era um plebeu. Ele não tinha medo deles, mas se usassem truques sujos, ainda precisaria estar alerta. A primeira fase do exame consistia em usar uma espada para cortar o madeiramento de sândalo preto, mas a arma deveria ser uma espada de madeira, o que significava que eles só poderiam depender da própria força do candidato para completar a tarefa. Para Helmut, isso não era nada difícil. Quando praticava esgrima com seu mestre, ele sempre usava espadas de madeira para cortar árvores. Helmut concentrou toda a sua força mental na espada, e com um golpe casual, o tronco foi dividido em 2 partes. Essa velocidade deixou até o professor que supervisionava há 10 anos impressionado, porque ele era o único estudante até agora que conseguiu dividir o tronco em uma tentativa. Quando Helmut saiu da sala de exame, o homem que o provocou antes claramente não acreditou. Ele disse que Helmut devia ter trapaceado. Isso deixou Helmut sem palavras. Em seguida, o exame entrou na segunda fase, o combate real, com um limite de tempo de 8 minutos. Durante o exame, os candidatos lutariam 1 contra 1, e os oficiais supervisionariam o tempo todo. Mas o padrão de admissão não era aceitar os vencedores. Eles só exigiam que os candidatos demonstrassem habilidade com a espada, não que derrotassem os adversários. Com essa declaração, todos os candidatos ficaram um pouco confusos.
qual exatamente era o padrão de admissão e como deveriam se comportar. Mas Helmut não entrou em pânico, porque ele estava confiante que, seja qual fosse o padrão de seleção, habilidade com a espada ou força, ele poderia passar no exame. Mas o homem não pensava assim. Ele até disse na frente de Helmut para seu companheiro que esse plebeu definitivamente não tinha treinamento formal. Então, se ele lutasse contra ele, ser admitido seria fácil. As provocações repetidas finalmente irritaram Helmut. Ele endireitou as costas e se aproximou do homem, apenas para ser zombado como um novato sem apoio familiar. Bem, na sociedade humana, parecia que medir a força de alguém não era apenas sobre a própria força, mas também sobre o status e a posição da família. Helmut realmente queria enfrentá-lo naquele momento, mas sua tarefa principal era entrar na academia, e os companheiros do homem o aconselharam a não causar confusão. Então a disputa se acalmou. Logo o segundo exame começou. Como o primeiro a entrar na sala de exame, Helmut foi confrontado por um garoto chamado Aten. Mas, igualmente, depois que esse garoto ouviu que Helmut era um plebeu, ele sentiu no coração que Helmut era um bruto não treinado, mas quando lançou seu primeiro ataque, Helmut desviou perfeitamente e usou a energia da espada para jogá-lo diretamente no chão. Isso chocou pro fiscal, que rapidamente disse a Helmut para parar de atacar. Mas as regras do exame exigiam observar a habilidade com a espada do candidato durante 8 minutos. 1 minuto era tempo muito curto para se ver algo. Então o oficial pediu que continuassem lutando, mas lhes deu sugestões. A esgrima de Helmut era muito letal, com cada golpe visando matar o oponente. Aten claramente não usava toda a sua força por subestimá-lo, então o oficial sugeriu que Helmut não pensasse em como derrotar o adversário, mas sim em ensiná-lo a praticar a esgrima. Assim, os movimentos que ele exibiria seriam completamente diferentes. Depois de ouvir essas palavras, Helmut lembrou da cena quando seu mestre Darion o ensinou, e imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Ao ouvir isso, Aten também percebeu seu erro. Ele pediu desculpas a Helmut e sinceramente disse que usaria toda a sua força na próxima luta.